Alô, produtor rural. Alô, homem e mulher do campo. Começa agora o programa que fala a língua de quem planta, de quem cria, de quem colhe e move o Brasil. Está no ar. A Hora do Agro. Informação, mercado, previsão do tempo, tecnologia, entrevistas, oportunidades para o produtor rural. Comando e apresentação: Robson Nascimento e Fabrício Teixeira. A Hora do Agro, valorizando quem acorda cedo e faz a terra produzir. Em Rio Real, 7 horas e 43 minutos. Muito bom dia, cidade. Bom dia para você, homem do campo, que está ligadinho com a gente, viu, gente? Bom dia, amigos do campo e da cidade. Está começando mais um programa Hora do Agro, o seu encontro diário com a força que move o Brasil, que é o agro, né? Aqui você fica por dentro das notícias do campo, preços do mercado, tecnologia rural, dicas de produção e história de quem faz a terra produzir. Como sempre falamos aqui para vocês que estão nos ouvindo, do pequeno produtor ao grande agricultor, da porteira para dentro e para fora da fazenda, este é o espaço de quem vive, trabalha e acredita no agro. Então, prepara o seu café, né? Aumente o volume do seu rádio e venha com a gente, porque o campo não para e a informação também não. Está no ar a Hora do Agro, conectando você ao coração do agronegócio brasileiro. Bom dia para você que está nos ouvindo aí também, nesse momento na feira de Rio Real. Várias pessoas já nos enviando mensagens. Aos amigos que nesse momento também estão em outras cidades, viu? Nosso telefone para você mandar mensagem é o 759-9107-2027, 759-9939-8901. Participe, manda sua mensagem e nós ficamos felizes quando sabemos que você está do outro lado nos ouvindo. Do meu lado, mais uma vez, já estou acostumando com ele, viu? Fabrício Teixeira, o nosso sócio, diretor lá da Ômega Nutri, aqui na Avenida Francisco Benjamin, ali bem próximo à Maré Mansa, na saída da cidade. Fabrício Teixeira, como é que foi a semana? Como é que está você, meu amigo? Bom dia. Bom dia, Robson Nascimento. Bom dia, Vitória, que está aqui do nosso lado. Lindomar. Bom dia, Rafael, que vai participar direto lá de Petrolina, vai falar um pouco sobre o tema, né? Bom dia, ouvintes da Rádio Real FM. Expectativa boa também para esse sábado, viu, Robson? Como é que foi a semana para o agro, Fabrício? A gente estava falando aí que é um ano atípico. Como é que foi? A chuva tá vindo, mas a gente está vendo que o problema da laranja continua e daqui a pouco a gente vai trazer o quadro Balança Comercial. Como foi a semana dentro de um todo? Robson, essa semana eu passei praticamente toda ela no campo, né? Então a gente tá vendo aí com essas chuvas uma expectativa muito boa. O produtor tá mais tá alegre, né? Tá com esperança, e acho que a safra do milho, os tratos culturais da pecuária tá em excelência. O clima tá ajudando muito. Muito bem. Aí vamos trazer, Lindomar, um pouquinho da previsão do tempo hoje, sábado, e também durante a semana, você que está nos ouvindo aí. Hoje, sábado, dia 7, na manhã, dia das mulheres. Dia 7, sábado, só com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Hoje vai chover em média de 2,4 milímetros. No domingo, também temos praticamente a mesma previsão. E também no domingo vai chover aí 2,4 milímetros. E durante a semana também vamos ter bastante chuva em Rio Real. Nós vamos estar acompanhando no domingo. A chuva diminui um pouco, né? Mas aí previsão também para vir tempestades, em torno de 1 milímetro. Na segunda-feira já vamos ter só em média de 0,6 milímetros. E aí durante a semana nós vamos ter pouca chuva. Estamos vendo aqui até quarta, né? Vamos ter aquela chuva passageira, chuva rápida. Mas sem perca de tempo, Lindomar, vamos à balança comercial para a gente falar de algo muito importante, que é a laranja. Vamos ao quadro Balança Comercial. Balança Comercial. Oferecimento Ômega Nutri. 13 anos em Rio Real. É da terra, é da gente. 759-9713-0406. Ômega Nutri. 7 horas e 7 minutos. Vamos falar um pouquinho. Um abraço aí ao amigo Carlinho da Laranja. Falar um pouquinho sobre a laranja. Até Fabrício
estava falando com a gente aqui, a laranja que a semana passada nós falávamos que estava de 200 aquela laranja, né? Que vai para a indústria. E acredite, meus amigos, eu imagino que vai dar uns 300 essa semana. E aí a informação que nós recebemos do amigo Carlinhos da Laranja é que a laranja pode estar baixando para até 150, podendo chegar até 120 reais, o que não é compensador para estar, né, retirando a laranja. Aquela laranja para comércio que estava de 500, acredite, meu amigo, pode baixar para 400, entre 400 e 350. Aí aperta ainda mais a vida do produtor de laranja, né? E também aquela outra laranja também que o pessoal compra, aquela famosa no pé, né? Lá chegando de 300 a 250 reais. Ou seja, baixou ainda mais, nem compensa muitas das vezes, conversando com alguns dos produtores, o valor do preço da laranja. O maracujá sendo comercializado a R$3. A farinha, a saca da farinha daqui de Rio Real, entre 120 a 150 reais. Já a farinha que vem de fora, entre 320 e 350 reais. A saca do feijão também, o feijão de Rio Real, entre 250 e 300 reais. Já o feijão que vem de fora, entre 390 a 420 reais, sendo comercializado aqui no município de Rio Real. Então, são preços que podem variar, né, no varejo local, e a gente está sempre acompanhando, inclusive agradecer aos amigos que estão aí, né, nos ouvindo. Também a saca do milho, variando entre 70 e 75 reais a saca do milho, alguns produtores passando, pode variar, claro, no varejo local entre 90, 95 reais, algum lugar, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, e por aí vai. Vamos esperar que com essa chuva, no dia a dia, venha melhorar e que a laranja venha ter uma recuperação, viu, gente? Mas as coisas não estão boas não para os produtores de laranja, mas a gente precisa acreditar, né, e ter a fé, né, Fabrício, que tudo passa, né, meu amigo? Tudo passa e a planta tá aí, né? Ela precisa de seus tratos mínimos, como o Alfredo falou bem aí no nosso primeiro programa, né? Então, é passageiro. É passageiro. Fabrício, vamos apresentar os nossos convidados, que a gente sabe que o tempo não para, né? O tempo passa rápido. E hoje, né, dia 7, amanhã, dia 8, Dia das Mulheres, e nós estamos aqui mandando um forte abraço, parabenizando as nossas guerreiras, né, aquelas que estão todos os dias do nosso lar, né? Diz que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Fabrício tem uma grande mulher ao seu lado também, né, Fabrício? Tenho minha parceira velha de guerra. Um beijo, um abraço, tá nos ouvindo nesse momento. E hoje, né, representando que amanhã nós não temos programa, a nossa querida Vitória. Mas eu vou deixar para o Fabrício estar apresentando os nossos entrevistados. Fique à vontade, Fabrício. Então, Robson, do nosso lado tem nossa amiga Vitória, como eu falei agora há pouco, também Rafael, engenheiro agrônomo, está em Petrolina, vai participar via fone, né, via telefone, via WhatsApp. E fica à vontade, Vitória. Bom dia, pessoal. Eu sou a Vitória, eu sou engenheira agrônoma e sou também formada pela Universidade Estadual de Feira de Santana, sou também gestora ambiental formada pela Universidade de Salvador. Eu já estou aí com a Ômega, com a Natubio há um tempo, uma caminhada boa aí. E a gente vem atendendo, né, os produtores nessa região Bahia, Sergipe, com diversas culturas. Fabrício, você canta a primeira pedra aí. Fique à vontade para a gente iniciar nossas entrevistas aí, a nossa entrevista com os nossos amigos Vitória e o nosso amigo Rafael. Então, vamos falar hoje sobre biológicos, né? Então, Vitória, o que são os produtos biológicos? Bom, os produtos biológicos são uma categoria de produtos, né, de bioinsumos. Geralmente os biológicos utilizam ali organismos vivos na composição ou metabólitos secundários que são produzidos por esses organismos e eles atuam dentro da lavoura de uma forma mais natural. Na prática, são produtos que são formulados com micro-organismos que são benéficos e eficientes, que já existem naturalmente na natureza. Quando aplicados na agricultura, esses organismos podem desempenhar funções diversas e importantes, vão atuar no controle de pragas, de doenças, eles combatem fungos, bactérias que são causadores de doenças. Existem também aqueles que vivem próximos ali do ambiente de raiz, que a gente dá o nome de rizosfera, que podem ajudar na absorção de nutrientes, na solubilização de alguns nutrientes, crescimento favorável às culturas, né, às plantas, ou seja,
eles funcionam como aliados naturais da planta, ajudando a favorecer o sistema produtivo. Outra pergunta também, os produtos biológicos têm eficácia nas culturas da nossa região? Como é que funciona na lavoura da laranja, do milho, assim como em outros também funcionam os produtos da nossa região? Sim, com certeza. Quando a gente fala de produto biológico, a gente pode direcionar para as mais diversas culturas. No citros, no milho, que são as culturas usuais aqui na região, a gente já tem feito um trabalho, principalmente aí, por exemplo, para o controle da podridão floral dos citros, né, a conhecida como estrelinha, de lagarta, cigarrinha, do milho. Então, já são produtos que vêm sendo utilizados a nível de Brasil e a nível local também com bastante eficiência. Quem também pode estar interagindo com a gente é o nosso amigo Rafael. Rafael, você ouviu aí a nossa amiga Vitória, ela falando aí também que funciona 100% bem nas lavouras do milho, nas lavouras da laranja, né? Aí os biológicos, né, meu caro Rafael? Com certeza, com certeza. Os produtos biológicos hoje é uma realidade na agricultura mundial, sendo no Brasil aí a referência, né, da utilização desses tipos de insumos, né? Então a gente tem resultados biológicos em todas as culturas, né? A gente tem trabalho também na região do cacau, a gente tem trabalho aqui em Petrolina, na uva, na manga, no melão, na melancia. Então todas as culturas que o homem cultiva, o biológico tem bastante resultado. Ele está muito interessante, tem bastante eficiência e como o Vitória falou, né? Uma diversidade de tipos de ação, podendo ter a ação de inseticida, fungicida, promotores de crescimento, enfim, o biológico hoje é uma realidade e realmente ele tem muita eficácia no campo, é um aliado do produtor rural. E a cada dia que passa vai tendo uma dificuldade de controlar as principais pragas, doenças, devido ao clima, a mudança do clima, devido à resistência, essas pragas, essas doenças dependem do campo. O biológico vem para ter mais uma dessas alternativas de controle. Agora, Vitória, quem usa, por exemplo, né, o biológico, precisa parar de utilizar defensivos químicos ou pode mesclar? Não necessariamente precisa parar de utilizar. O uso dos biológicos não significa que o produtor precisa abandonar completamente o manejo com defensivo químico. Na maioria das situações, o que acontece? O caminho é trabalhar ali com o manejo integrado. É lógico que ao decorrer do tempo, ali a médio e a longo prazo, a gente pode ir substituindo, né, as aplicações de químico, elas se tornam mais frequentes por conta justamente da combinação de diferentes ferramentas no controle do manejo do produtor. Nesse sistema, o produtor pode usar os produtos biológicos, o defensivo químico, lógico, com a orientação correta, né, para que se faça a associação, juntando ali com o manejo cultural adequado, boas práticas agrícolas. Essa integração ajuda a tornar o sistema mais equilibrado, reduz a população de praga, de doença e aumenta a eficiência dessas tecnologias que são utilizadas na lavoura. Para aquelas pessoas que chegaram agora, eu gostaria que você, mais uma vez, diferenciasse produto biológico de produtos químicos, como a gente está falando, defensivos químicos, na verdade. Gostaria que você fizesse, trazesse essa relação. Qual a diferença de produtos biológicos para produtos químicos? Pronto, os produtos biológicos, eles contêm organismos vivos na composição, organismos que a partir do momento que são aplicados, eles são ativados e eles integram naturalmente o sistema da planta, né? O produto biológico pode vir a partir de um organismo vivo ou dos metabólitos secundários, que são aqueles metabólitos produzidos pelos organismos utilizados também na agricultura. Já os defensivos são moléculas químicas, eles não têm, né, esse teor vivo. Show de bola. Fabrício. Essa pergunta eu vou fazer para nosso amigo Rafael. Rafael, quais são as principais dificuldades que o produtor encontra ao adotar o manejo biológico? Dentro dos produtos biológicos, né, existem diversos níveis na sua utilização e algumas dificuldades por falta de instrução mesmo na prática ao produtor. Essa pergunta que Robson fez, a Vitória também, ela casa com essa pergunta de Fabrício, porque existe esse mito: quem usa produto químico não pode usar produto biológico, né? E na verdade, a gente tem tabela de compatibilidade, que a gente pode fazer até uma aplicação na mesma causa de produto químico e no produto biológico, mas tem que respeitar a compatibilidade, do organismo que está sendo colocado ali, ou do princípio ativo
do defensivo químico. O biológico também ele pode ser oriundo de extrato de plantas, ele tem uma compatibilidade um pouco maior, né, com outros produtos químicos, porque ele não é um produto vivo, pode ter também a partir de ordens essenciais de plantas, e aí você tem uma facilidade de mistura. Mas pode simplificar com as dificuldades que a gente percebe no campo, né, da utilização do produto biológico. Eu acho que um dos primeiros pontos é em relação à mistura de calda, né? O produtor sabe que ele tem uma operacional dele apertada, custoso, ele tem que aproveitar uma pulverização, colocar o máximo de produtos que ele pode ali para fazer suas pulverizações. E aí, nesse momento, acaba que você coloca produto demais que pode interferir na eficiência de um produto à base de uma covéria, né, para controle de muito sério. E aí você coloca aí junto com a calda com o aproveitamento daquela aplicação fungicida. E aí você está colocando um fungo ali dentro, você acaba perdendo a eficiência do seu produto. Então essa questão tem que ficar muito atento. Pode colocar inseticida? Pode, dependendo da formulação de qual seja, você pode associar um inseticida, né? Mas essa questão de mistura é muito importante. É interessante também que se coloque os insumos, né, os biológicos, eles por último na calda. Eles estão com o mínimo de contato possível com aqueles produtos que já estão ali dentro do pulverizador. Evitar a mistura com cobre, que tem um poder fungicida grande, enxofre, que é importante, que também causa morte dos micro-organismos. Os horários de aplicação é muito importante, certo? O horário mais indicado que eu recomendaria seria no finalzinho da tarde, né? Quando o sol estiver começando a baixar entre 4 e 5 horas da tarde, muitas das vezes o produtor não tem um operacional para fazer uma aplicação noturna, mas evitar pelo menos os horários mais quentes. A gente está falando de um micro-organismo vivo que vai entrar em contato ali com a planta, vai ficar na parte aérea e vai ter contato muito próximo à radiação solar. Então é necessário evitar pelo menos os horários de pico. Mas nesse clima que a gente está tendo agora de chuva, né, o sol está entre nuvens, tem uma umidade relativa grande, então não tem problema a gente estar aplicando ele enquanto tem essa nuvem aí. É uma possibilidade de aplicação, independente do horário, se ele estiver dias nublados, né? Então, o que eu vejo, essas são as maiores dificuldades do produtor em relação a esse tipo de situação, né? Na pulverização, na calda, mistura, o horário que ele vai aplicar, né? Como é que esses micro-organismos eles vão atuar na planta, porque o produtor tem um costume já de utilizar um defensivo químico, que é bater um ator, né? E nem sempre o micro-organismo vai agir dessa forma. Então o micro-organismo seria mais protetivo, preventivo, então a gente está sempre pensando na aplicação de micro-organismos como forma de prevenção na lavoura. Aí Rafael aí Bandarra, né? Engenheiro agrônomo, coordenador e desenvolvimento do mercado da Natúbio. E também do nosso lado, Vitória Meron, não é isso? Engenheira agrônoma, representante comercial também da Natúbio. Hoje a nossa entrevista aqui na Hora do Agro, falando sobre a utilização de biológicos nas culturas do Cealba. O Vitória, outra pergunta também que não pode passar, por exemplo, o produtor ele precisa mudar totalmente o manejo da lavoura para começar a usar bioinsumo ou eles podem ser integrados aí ao sistema atual? Como é que é? Não, ele não precisa mudar e não deve mudar o manejo de forma radical. A gente sempre faz isso de forma gradual. Na maioria das vezes, os bioinsumos, os biológicos, eles podem ser incorporados gradualmente ao manejo que o produtor já utiliza, né, que já é ali comum a ele dentro da propriedade. O produtor ele pode começar utilizando ali o biológico no tratamento de uma doença ou de uma praga específica que atinge ali a propriedade dele, ou em algumas fases que são estratégicas à cultura. Aos poucos, conforme ele vai conhecendo, né, a forma de ação, vai conhecendo melhor a tecnologia, é possível que ele amplie essa aplicação dentro do sistema produtivo. Isso permite que a gente colha mais bons resultados e que a adoção seja feita de forma mais segura e adaptada à realidade específica desse produtor. Vitória, o produtor que trabalha no modo convencional, 100%, né, ele usa muito produto químico, né? E durante anos e anos. Então, a pergunta eu uso produto químico nessa lavoura há 1 ano e decido hoje
trabalhar com produto biológico, posso já entrar com ele, intercalar, ou tem que passar o período residual do defensivo? Pronto, conseguem sim. Mesmo em áreas com históricos de uso intenso ali, né, de produtos químicos, a gente consegue trazer o bioinsumo para dentro do manejo. É claro que esse manejo tem que ser analisado por um profissional, a gente tem que ver a melhor forma de incorporar esse biológico dentro do manejo, ver a grade de aplicação em relação principalmente fungicida, bactericida, né, produtos que interfiram na atividade microbiana, e a gente vai adequando as aplicações de acordo com a grade que já é comum ali para ele dentro da aplicação. O que acontece é que na maioria das vezes onde a propriedade já utiliza defensivo químico há um bom tempo, ele pode ter ali o solo com a microbiologia mais bagunçada, mais desequilibrada, então os bioinsumos ajudam justamente a reconstruir essa atividade biológica ao longo do tempo. A gente vai fazendo esse trabalho gradualmente até que se atinja um nível ótimo para a saúde ali do ambiente dele, de solo e parte aérea. Com o uso contínuo e esse manejo adequado, é possível que a gente melhore a saúde geral do pomar e crie um ambiente que seja mais favorável ao desenvolvimento da planta e à continuação do uso desse bioinsumo. Eu acredito que você esteja falando também, tem a ver com essa próxima pergunta também, né? Por exemplo, é uma pergunta que todos têm sobre o manejo biológico, se pode ajudar na recuperação de áreas que apresentam queda de produtividade ao longo dos anos, ou seja, com o tempo vai caindo a produtividade. O manejo biológico pode ajudar nessa recuperação? Absolutamente. Quando a gente tem uma área ali que já tem um histórico muito grande de uma doença, de uma praga, de um fator limitante, é natural que a produtividade caia ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento da cultura. Em muitas propriedades, essa queda de produtividade vai estar relacionada ali com um problema no solo, com um desequilíbrio microbiológico, né, seja na incidência de uma doença, um aumento de pressão de uma praga. Então, os bioinsumos podem contribuir para restaurar essa atividade biológica, melhorar a disponibilidade de nutriente, fortalecer o sistema radicular da planta, que é responsável ali pela absorção de água, de nutriente, e tornar o uso até dos outros insumos, né, a nível nutricional, mais eficiente dentro da área produtiva. Então, sim, podem restaurar essa queda de produtividade que o produtor sinta no decorrer dos anos. Vamos lá, quem pode responder melhor essa pergunta, acho que vou passar para Rafael. Os bioinsumos, Rafael, ajudam a melhorar a saúde do solo. Esse aqui eu acho que passou agora, né? O manejo biológico pode contribuir para reduzir custos na produção a médio e longo prazo, Rafael? Sim, com certeza, né? A ideia do biológico é diferente do manejo químico. O manejo químico, né? Quanto mais você utilizar ele a passar do tempo e você não tem um planejamento de rotatividade de molécula, a tendência é que você aumente a frequência da aplicação, né? E aumente sua dose, acaba que as pragas e as doenças vão ganhando resistência. E aí você vai perdendo resistência com o passar do tempo. O manejo biológico é diferente. O manejo biológico, quanto mais você aplica, né? A gente pensando nos biológicos da parte de micro-organismos, eles vão inoculando o sistema. Você está colocando fungos e bactérias ali no sistema, né? Seja no pomar, cítricos, vamos falar de frutífera, mango, uva, que são culturas perenes, ele vai inocular no sistema, vai aumentar a sua população, e cada vez que você vai repondo esse micro-organismo novamente nesse sistema, a ideia é que ele se multiplique, né, aumente sua presença nesse pomares, e ao longo do tempo, você, ao invés de aplicar ele, vamos dizer, está aplicando quinzenal, você começa a aplicar ele mensalmente, e a depender do resultado e da inoculação desse sistema de forma eficiente, você também pode ir reduzindo a dose. Então, a médio e longo prazo, a gente está falando de um sistema de uma lavoura diferente, né, você pode estar reduzindo custos sim, com as aplicações. Hoje, né, a gente tem um trabalho bem desenvolvido aqui na região do Vale do São Francisco, que é uma referência em fruticultura, uma das regiões mais tecnificadas, que faz uma utilização muito dos micro-organismos por conta da exportação, né, das frutas aqui para a Europa. Então, tem uma exigência grande aí de
encerrar a utilização de defensivo químico, então tem algumas restrições e que eles são muito biológicos. E aqui a gente percebe, né, a eficiência dos produtos biológicos. E hoje a gente tem um produto biológico que está custando aí metade de um produto químico. Então tem aplicação de biológico hoje que já é uma realidade. É muito mais barato do que uma aplicação de defensivo químico, né, que antigamente isso era uma dificuldade, um impeditivo, devido aos altos custos dos produtos biológicos. E hoje a gente está percebendo que o mercado está invertendo, né? Tá todo mundo, né, as multinacionais, o mercado, os produtores rurais, né, todos indo já para essa linha de biológica. Então você está aumentando tanto a oferta quanto a demanda de produtos, e acaba que a gente tem muita empresa no mercado que acaba, né, incentivando a redução de custo desses produtos. Então tem áreas que a gente chega aqui de produtores que o custo dele está caindo 30%, 40% na utilização de biológico em relação aos produtos químicos. A gente já percebe que isso já é uma realidade, né? Muito bem. Você que está nos ouvindo, manda um abraço aqui para Adriano Nascimento, nos mandando mensagem aqui, nos ouvindo lá na feira de Rio Real, inclusive aí fazendo as suas compras. Um abraço aí, a amiga Bárbara, também nos ouvindo. Um abraço aí, quem está aqui também, meu amigo Walter do Maracujá. Nos ouvindo, os produtores em geral aí estão sempre nos ouvindo, viu? E o povo está lá, viu? O povo está lá nos ouvindo, dizendo, Robson, realmente, aqui nós estamos, né, ouvindo vocês na feira na caixinha. Que coisa boa, viu? Obrigado a vocês aí na caixinha, amigo Adriano aí também nos passando informação. Daniel da Financeira, João da Vila Rica, Anderson, toda essa turma. Rapaz, o tempo está passando rápido. Mas antes de ir para o intervalo comercial, Lindomar, segura 2 minutinhos, vou fazer essa pergunta para a Vitória, que é muito importante para o povo aqui também de Rio Real e para quem sofre também com a seca. O Vitória, o uso de biossumos pode ajudar as plantas a enfrentar período de estresse, por exemplo, como seca ou até mesmo a chuva excessiva, pode ajudar? Com certeza. Inclusive, temos um produto no portfólio, o Nato Riso. Ele vai atuar ali na área radicular da planta, né, e melhora a capacidade da planta de absorver água, nutriente ou retê-los. Ou seja, ele tem a capacidade ali de formar um biofilme através da raiz, que vai atuar na melhor atividade da água, né? Seja para seca, seja para estresse hídrico. Com o sistema radicular mais desenvolvido, um metabolismo mais equilibrado, a planta consegue reagir melhor a situações de estresse. E também variações de temperatura, né? Como a gente tem aqui muito estresse térmico, quando a gente melhora essa atividade de água, a planta consegue reagir melhor a esse tipo de situação. Muito interessante. Vamos tomar um café, Fabrício? Sim. Nosso amigo aí está também com a gente, Rafael. Pode concluir, Rafael. Só uma observação, só uma contribuição em relação a esse produto aí, o Nato Riso. Ele é um complexo de micro-organismos, e dentro desses micro-organismos presentes, tem um micro-organismo chamado Bacillus aryabhatae. Esse Bacillus aryabhatae ele foi descoberto aí na região de Sergipe, né, pela Embrapa, na região de Sertão Sergipano, também na região aí, né, de Rio Real, Sergipe, e ele foi descoberto sua função associada ao tato. Repita só o nome, como é o nome? Achei bonito. Bacillus aryabhatae. Não entendi ainda. Escreva aí. Agora sim, agora sim. Pode. E uma das estratégias do tato para resistir à seca era justamente a associação com esses organismos. Ele faz com que a planta consiga regular sua troca de água, né, a perda de água e sua absorção. Então, né, para você ver, uma tecnologia que foi gerada aí na região, uma tecnologia local, hoje aqui ele sucesso em todo o Brasil. O Bacillus aryabhatae tem essa função, realmente ele é muito eficaz, né, associado às plantas para poder mitigar esse efeito de estresse hídrico. Então, para o milho, é muito importante que tenha uns períodos de veranismo, né, então o milho consegue resistir mais dias, né, sem sofrer perda de sua produtividade, né, assim como a fruticultura também, mas por de ciclo curto a gente consegue perceber isso com mais eficiência, né, mais facilmente. Isso. Então, uma curiosidade sobre o da região, hoje é uma realidade da prática.
Fazendo mais uma complementação, a gente tem também muitas áreas de hortaliça, né? Quando a gente fala de cultura de ciclo curto, a gente vai para hortaliças, a gente consegue ver isso de forma muito clara. Hortaliças, quando a gente consegue inocular o Bacillus aryabhatae na raiz da planta, elas tendem a sofrer muito menos com a murcha. Geralmente ali no período de meio-dia, ela sempre dá uma murcha. Quando a gente inocula o organismo na planta, nos sistemas hidropônicos que a gente tem, a gente percebe que ela tende a não murchar nos períodos mais quentes, ou seja, ela faz um uso mais eficiente da água. Também pode ser usado também no maracujá, né? Em qualquer cultura. É que no maracujá você vê que dá aquelas secas e usa, né? E aí continua verde, né, Fabrício? Sim, importantíssimo. Muito, muito interessante, viu, Vitória? Interessantíssimo mesmo. E para você, homem do campo, quer saber mais? Procura a Ômega Nutri. Vai lá e conversa com os nossos consultores, com os nossos colaboradores, e você vai encontrar também esses produtos lá na Ômega Nutri. Qual o horário de funcionamento da Ômega Nutri, Fabrício? Robson, na semana, né, de 7 às 12, 14 às 17 horas. Aos sábados, das 8 a meio-dia, né, às 12 da manhã. Show de bola. Aproveita, passa lá na Ômega Nutri, é da terra, é da gente. Vamos tomar um café, viu, Rafael? Agora toma um café aí, que a gente vai tomar um café aqui com Vitória e Fabrício Lindomar. E dentro de 2 minutinhos estaremos de volta. Eu vou para um rápido intervalo, me espera aí. Em Rio Real, 7 horas e 39 minutos. Para você que ligou o rádio agora, estamos por aqui, viu? Mesmo nas férias da Hora do Agro, não tem férias não, viu? Por aqui nós estamos produzindo para você, homem do campo. Estamos de volta, viu? Com a Hora do Agro, seu programa que valoriza o homem e a mulher do campo, falando de agricultura, pecuária, mercado rural, tecnologia e tudo que movimenta o agronegócio brasileiro. E lembrando, o agro é força, é trabalho, é desenvolvimento para o nosso país. Continue com a gente, porque ainda tem muita informação, dicas importantes e muita informação para você, viu, gente? Fique ligadinhos com a gente. Fabrício, vamos continuar dando aqui também trazendo as nossas novas perguntas. Vamos agora, o Rafael está por lá também, pode participar com a gente. Vou começar aqui com Vitória. Vitória, pensando na citricultura, como os bioinsumos podem contribuir para melhorar a produtividade e a qualidade dos frutos? Na citricultura, os bioinsumos podem contribuir muito para o manejo de praga, de doença, principalmente porque ajudam a criar um ambiente mais equilibrado no pomar, oferece novas ferramentas de controle para o produtor. No caso de pragas, existem produtos que são feitos à base de fungos. A gente trabalha com nato-fum, nato-bac, que atacam diretamente alguns insetos que prejudicam os citros, digamos uma mosca negra, uma minadora. Esses micro-organismos infectam ou interferem ali no desenvolvimento da praga, reduz a população na área. Além disso, alguns produtos biológicos, eles são mais seletivos, né? Eles atuam diretamente sobre a praga ou sobre a doença em questão e ajudam a melhorar o pomar sem prejudicar o equilíbrio total daquele pomar. Em relação à doença, existem micro-organismos que atuam como antagonistas, né, a fungos e bactérias que são causadores de problemas na planta, como a gente vê aqui muito comum a estrelinha, né, que é causado por um fungo ali na fase de botão floral. Esses produtos vão competir por espaço, por nutriente, vão produzir substâncias que são antibióticas, que dificultam o desenvolvimento desse patógeno, e isso pode ajudar a reduzir a pressão da praga ou da doença. Falando de estrelinha, é um ponto crucial aí para a produção da laranja hoje, né? Uhum. Nessa época de inverno. Vitória, a estrelinha, o controle da estrelinha no químico, as aplicações aí são por volta, repetidas, né? Por volta de 5 a 7 dias, né? Com biológico também é dessa forma ou tem outro manejo? Em relação à estrelinha, o manejo que a gente tem adotado e visto bons resultados em campo é intercalar o uso do químico com o biológico. Digamos, o produtor ele faz ali a aplicação a cada 5 dias, a gente consegue espaçar um pouquinho mais essa aplicação e, digamos, ele faz toda sexta-feira a aplicação de químico. Ele vai fazer uma semana o controle químico, uma semana o controle biológico. A gente consegue aumentar o residual do produto químico com essa aplicação ali entre químicos do biológico. Eu tô assim, a parte que vocês estão nos ouvindo, né? É tudo novo para mim e a gente está aprendendo a cada dia. O biológico, assim, tá me chamando a atenção, porque são organismos vivos que combatem as pragas, né?
é muito interessante. Quando você falou, nós sofremos muito com várias pragas na laranja. Eu me lembro que usava muito defensivos químicos. E agora com os biológicos, esses organismos vai lá e combate e consegue fazer o controle dessas pragas, né, Vitória? Isso mesmo, eles trabalham por nós, né? A gente aplica ali e eles continuam colonizando e povoando o espaço, trabalhando contra uma praga ou uma doença em específico. Ok, vamos passar para a cultura do milho, né? Bora lá. Essa pergunta eu vou fazer para o nosso amigo Rafael. Rafael, na cultura do milho, a principal controle, e a gente enxerga que esse ano a pressão vem com muita força, né? Que é a lagarta do cartucho. Qual é o manejo, Rafael, ideal para trabalhar, controlar essa praga, a lagarta do cartucho, no milho? Então, Fabrício, o manejo do biológico tem que ter um manejo preventivo, né? Então, eu estava até conversando com um consultor aí na semana passada de Rio Real e ouvi na rádio também o consultor do Beto falando que até na pastagem, né, no mato já está presente. Então, você já vê que a praga ele já está dentro do sistema. Então, você vai colocar o milho dentro do sistema que já está com uma pressão grande de praga. Um dos maneiros que eu indicaria logo no início, por exemplo, quando você vai fazer uma dissecação, né, para depois entrar com o plantio, já entraria junto na dissecação o produto que a gente, por exemplo, na Twin, né, que é um complexo de micro-organismos. São 9 micro-organismos que controlam insetos, né, desde polvéria, área, bacillus thuringiensis, né. O bacillus thuringiensis é interessante porque foi dele que se retirou o gene que se inseriu no milho. Então, o milho transgênico, ele carrega o gene do bacillus thuringiensis para se defender contra a lagarta. Então, quando a gente coloca o Natwin, ele já vem também uma quantidade interessante desse micro-organismo, que é específico com o controle, né, da Spodoptera, que é o principal problema da cultura do milho. Então, se fosse indicar a entrada desse produto, seria na dissecação ou nas primeiras pulverizações ali, o milho na fase de V3, V4, e posterior, repetir lá mais um pouco mais na frente, né, na fase de V6, V7, para poder ajudar no controle químico. Enquanto o químico tem uma ação mais de choque, né, a gente tem os micro-organismos atuando nessa parte mais preventiva. Então ele fica ali no sistema, à medida que o inseto vem, ele coloniza esse inseto e acaba, né, fazendo controle. Um dos sistemas interessantes desse micro-organismo é que ele, além de controlar os adultos, ele consegue também controlar a pupa, a nica, os ovos. Isso é interessante para pegar o ciclo dessa praga. Então, a gente tem multiplicação, principalmente o Natwin, porque tem uma diversidade de micro-organismos, ele vai atuar em diferentes estágios desse inseto. Então, a minha indicação seria logo nas primeiras entradas ali, utilizar logo o Natwin para fazer o controle da lagarta. Certo. Sobre a laranja, que estavam falando sobre a estrelinha, o interessante da estrelinha, para a utilização dos insumos, é o clima. É um clima chuvoso que permite a multiplicação e proliferação dos micro-organismos. Não à toa tem a condição floral para o micro-organismo que tem condições ideais para esse desenvolvimento. Quando a gente coloca um biológico ali, a gente também está colocando ele em um sistema que é favorável para a reprodução. Então, potencializa também os biológicos. Então, o bacilo presente na subaco que Vitória citou, ele também tem capacidade de fazer um biofilme não só na raiz, como na folha também. Fazendo assim, ele durar mais tempo na lavoura e conseguir controlar melhor essa doença. E a gente pega uma janela aí, assina no químico de 2, 3 dias. O operacional aí, você que não está apertado por conta da chuva, que às vezes 2, 3, 4 dias a mais, você tem que o produtor conseguir reentrar ali, um trator com pulverização, e aí é onde está a diferença entre a perda da alvorada e o ganho, né? Então, a vantagem do biológico em relação ao químico é que o poder residual é maior, você consegue ter mais tempo ali até a próxima reentrada de pulverização. E
do manejo da estrelinha, né, é um manejo importantíssimo dentro da cultura dos citros, é o que vai definir ali o potencial produtivo, né, no próximo ciclo, onde a gente consegue formar frutos. Então, é um manejo que não pode ser deixado de lado. Ô Vitória, me permita aqui registrar a presença do nosso querido aqui, Alexandre. Obrigado pela presença aí, do nosso diretor-geral, contribuindo com a gente também. E mandar um abraço aqui para também, junto com a gente, dona Lúcia Leite também, e a nossa amiga Lourdes também, a esposa do João Paulo, todos os dias ouvindo a gente. É uma curiosidade, a gente está ainda com 12 minutos, os bioinsumos, né, os biológicos, ele consegue, assim, ir contra a maioria das pragas ou não? Como é que funciona? Hoje ele já combate a maioria das pragas, os biológicos. Sim, a gente tem uma diversidade muito grande hoje no mercado de organismos que fazem controles de pragas ou doenças, né, específicas. Eu já trabalhei muito com biológico aí para controle de minadoura, em hortaliça, no maracujá, para cigarrinha, que é muito comum a diversas culturas, né? A gente tem um trabalho muito interessante aqui na região com o mamão. A gente tem uma área que a gente acompanha ali desde a época de viveiro, e a gente bateu no mês passado aí um marco de quase 4 meses sem aplicação de inseticida químico. Lógico, foi um trabalho construído do viveiro até então, com aplicações recorrentes ali de biológico, mas a gente conseguiu um controle ambiental na área impressionante. Impressionante. E esse mês a gente tem 4 meses que a gente não aplica químico. A gente vai estar aplicando, né, recorrente ali os biológicos, mas o produtor, eu cheguei na área um dia desses, e aí, como a gente sabe que aqui é região, né, é ali em Itapicuru, então é uma região que é cercada por milho. Então, quando o milho está secando a palhada, a gente tem uma pressão populacional muito grande da cigarrinha, né, da praga, porque ela é migratória, então ela sai do milho e vai para o pomar do mamão. E aí, quando eu cheguei lá, ele me falou que estava impressionado com o resultado, porque ele via ali, às vezes, a cigarrinha sobrevoando a região ao redor, mas não pousava na planta, justamente pelo efeito protetivo que o Rafael trouxe agora há pouco, né, a prevenção. A gente conseguiu colonizar ali de forma eficiente a planta, e a praga não chega até a planta e não consegue ter um efeito negativo sobre a cultura principal. Agora me permita rapidinho, só para curiosidade, por exemplo, você fez a aplicação dos biológicos, você falou que ali se forma, né, uma cadeia, né, eles ali para estar combatendo as pragas. A eficiência é a longo prazo ou você precisa fazer reaplicação sempre? Como é que funciona? Pronto. Quando a gente inicia o manejo com biológico, geralmente a gente inicia com uma dose maior e com mais frequência de aplicação. Mas como a gente está falando de organismo vivo, à medida que ele consegue se estabelecer e colonizar o ambiente, a tendência é que a gente reduza esse número de aplicações e reduza a dose também. Ou seja, a gente coloniza, faz a colonização inicial, e depois a gente faz aplicações pontuais para manter essa colonização ativa. Tá, algumas culturas, Rafael, Vitória, algumas culturas têm muito problema também, não só de praga, mas doenças de solos, né? De solo, como maracujá, principalmente, que tem uma produção altíssima aqui na região, mamão, melancia, ali de Sátiro Dias, né? O controle é o mesmo. Como é que o produtor ele vai identificar essa doença de solo? Explica aí como minimizar essa doença de solo aí para combater, né? À vontade. Quando a gente vai para o solo, aí a gente tem uma discrepância em relação ao resultado. Os biológicos, eles são muito mais superiores do que os químicos, né? Porque o solo, ele já tem por característica, né, de, vamos dizer, solvente que ele tem características por já ter micro-organismos presentes no solo, né? Você, vamos dizer, ele tem uma característica chamada xenofobiose, que é isso, degradação de moléculas químicas. Então, naturalmente, o solo já degrada as moléculas químicas, certo? Então, quando você aplica um produto químico querendo controlar uma doença do solo, o próprio solo já está degradando aquela molécula química. Então, o próprio produto já vai perdendo eficiência. Além de você também aumentar a contaminação do solo, aumentar a contaminação dos lençóis freáticos. Se tiver uma chuva, isso vai ser lavado, não pode infectar e contaminar poços artesianos, e isso é um problema ambiental também. Quando você vai para o micro-organismo, o jogo muda, porque muitos dos micro-organismos, a maioria deles, estão presentes no solo naturalmente, né? Quando a gente faz
quando o mercado entende e ele observa a natureza, então ele tira esses micro-organismos do solo, reproduz isso no laboratório e entende qual é a função dele no solo. Então hoje a gente tem, por exemplo, o nato-fumo, o nato-básico, o nato-fumo e a parte de tricoderma, são micro-organismos extremamente agressivos, se reproduzem de forma muito rápida, e quando ele está no solo ele tem uma colonização muito rápida e ele é agressivo contra os micro-organismos patogênicos. Hoje, uma principal micro-organismo que causa doença em diversas culturas é a fusariose. A gente tem um problema de fusariose na melancia, a gente tem problema de fusariose no mamão, tem problema de fusariose na uva, na manga, enfim, em diversas culturas. A gente tem problema de fistófora, a gente tem um problema de gomose na laranja. E os micro-organismos, a gente tem problema de nematóides também, mamão e outras culturas de tipo curto, né? Até no milho. Então, quando a gente usa biológico, o resultado dele é muito superior, porque o solo é um ambiente onde ele já é um ambiente natural. Então, quando você aplica os bioinsumos no solo, ele se reproduz, ele busca seu nicho, lá tem açúcar para se alimentar, água, ele também continuar seu ciclo de vida, e aí ele já busca o seu lugar de interesse e seu habitat natural. Os partidos, por exemplo, eles são muito encontrados associados à raiz, ali produzindo biofilme em volta da raiz. Então ali já causa um sistema de proteção, já está colocando micro-organismos. A primeira coisa que vai ter é uma competição por espaço, por água e por alimento com os micro-organismos patogênicos. Só aí você já tem um ganho. Para além disso, existem produções de metabólicos secundários, que são antibióticos naturais, que inibem o crescimento de micro-organismos patogênicos. Existe também micro-organismos que competem com eles, então acaba o micro-organismo patogênico perdendo para os benéficos. Então o controle é extremamente eficiente. Então, quando a gente vai para a folha, via foliar, controle de praga, doença, você ainda tem um posto de defensivos químicos. Mas quando vai para o solo, já é uma unanimidade no Brasil, o controle biológico, ele uma eficiência muito maior. E a gente tem dentro do nosso portfólio uma diversidade de resultados em diversas culturas, impressionante o efeito dos micro-organismos no solo. É muito gratificante ver que hoje os biológicos são uma realidade no mercado, com resultados comercialmente bem competitivo, chegando a ser, como eu falei, mais barato que alguns protocolos químicos, e já não é futuro, é presente, produto biológico na agricultura brasileira já é um presente. Somos líderes de mercado, e no Brasil existe uma revolução dos micro-organismos, com a utilização do micro-organismo que é associado à raiz, que é para solo, mas não é para curar doença, é para fertilização, que é os agrobióticos, são os fixadores de nitrogênio na soja. Hoje a soja reduziu a utilização de urânio em 80%. Imagina a economia. A maior área plantada de uma cultura no Brasil é a soja. Tem utilizado 80% a menos de um nutriente extremamente custoso para o produtor rural. Imagina a economia que não trouxe para o mercado brasileiro, a competitividade dessa soja. Então isso vai através do micro-organismo. O produtor perceber, olhar realmente que os micro-organismos são extremamente eficientes, quando bem condicionado, quando bem trabalhado em campo, na sua utilização, nas suas aplicações, ele tem resultados realmente impressionantes. 7h57. Faz essa pergunta aqui para a Vitória e fazer duas em uma aqui para você, Vitória. Qual o principal erro, Vitória, que os produtores cometem quando começam a usar os bioinsumos na lavoura, e qual a importância de o produtor buscar orientações técnicas na hora de escolher e aplicar os bioinsumos? Para ficar mais fácil, qual o principal erro que os produtores cometem quando começam a usar os bioinsumos na lavoura? Creio que um dos erros mais comuns é a falta de entendimento no que esperar do produto biológico. A gente sabe que ele funciona de uma forma diferente, por uma rota diferente, ele é mais eficiente a longo prazo, mas muito produtor ele espera que funcione exatamente da mesma forma que um produto químico. Então é importante que se entenda o sistema, que se procure uma orientação técnica adequada para que se tenha um entendimento maior do sistema produtivo. Os biológicos eles fazem parte de um sistema de manejo mais equilibrado, e muitas vezes eles precisam ser utilizados de forma preventiva para que se mostre todo o seu potencial. Então, sempre trabalhar com aplicações prévias, dessa forma a gente vai ter um resultado muito
melhor em campo. Para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, né, os bioinsumos biológicos é aquela velha história, prevenção, é igual ao nosso corpo, né? A gente não deixa para ir no médico só quando estamos doentes. É igual, assim também na lavoura, né, Fabrício? é igual os produtos naturais que a gente consome, Robson. É gradativo, né? Você vai tirando o antibiótico, ou qualquer outro remédio, né? Você vai substituindo por um natural aos poucos, né? Mas utilizando sempre o produto. Então, E aquilo que vem na você vai natureza, a reforçando. eficácia é muito maior. é né? isso. Sim. Posso mandar um abraço aqui, Robson? Pode sim, com certeza. Vou mandar um abraço aqui para Fábio de Deus, parece que tá na região, né? O rei das podadeiras de laranja. Tom Brandão pedindo para mandar um abraço, tá nos escutando aí todos os dias ali em Sátiro Dias, ele que é consultor agropecuário, nosso amigo Joca do restaurante Caldeirão. Manda um abraço também para nossa Ellen Samara, a mulher do marketing da Ômega Nutri. Esposa de Rafael, viu? Luiz Pedra, a esposa de Rafael, rapaz, que legal. Edésio também, Regi Califórnia, na Rua da Embasa. O apóstolo Giovanni também nos ouvindo. Evandro, lá na Rua do Estadual. Felipe está ouvindo a gente também aqui no centro da cidade, na Caixa d'Água. Maria Inês, na Rua da Embasa. Um abraço também para Seu Bonfim, também nos ouvindo, gente. E Dona Lúcia Leite, pedir desculpa, né, pela maioria das pessoas aí que estão nos ouvindo. Lu também ouvindo a gente. É Machante ouvindo a gente lá e ligadinho, trabalhando e ouvindo a gente. É o rádio, rapaz, o poder do rádio. Então chegamos. Tá indo longe, hein? Tá, e vamos muito mais longe, com certeza, né, Alexandre? Eu posso fazer mais uma perguntinha aqui? Pode sim, pra Vitória? Vamos pedir um pouquinho, vamos para um pouquinho mais de tempo. Como é que diz no futebol, rapaz? Prorrogação, Alexandre, de 10 minutinhos aí pra gente finalizar. Pode ser? Vitória, antigamente falava que o biológico, ele seria ou é utilizado simplesmente para cultura orgânica, né? E não é bem assim, né? Qual a diferença do orgânico para o convencional? O manejo orgânico, inclusive, a gente trabalha com algumas culturas orgânicas ali na região de Nova Açores, para Acerola, né? A gente tem alguns produtores orgânicos ali. O orgânico, ele utiliza-se especificamente de produtos orgânicos e geralmente ali, né, que tem um registro, eles têm toda uma questão de leis, né, que acabam por interferir nessa questão. Mas o produtor não orgânico, ele utiliza ali do sistema convencional, então ele pode utilizar tanto produtos químicos e produtos biológicos também.